Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, os estereótipos e os estereótipos que a gente cria a partir da publicidade. Eu estou aqui com uma especialista em publicidade, acompanha já esse setor há muitos anos e a gente volta já já com esse papo super bacana depois da vinheta. Até já. Oi, Regina, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. O papo de hoje vai ser muito bacana, tem muita coisa para a gente falar sobre estereótipos, né? Pois é, eu acho que o momento que a gente vive também é legal, é o momento que a gente está revendo tudo. E obrigada pelo convite, pelo papo. Então tá bom. Eu queria começar falando de estereótipo. O meu assunto aqui sempre foi puxando para a questão de gênero. Eu queria falar de um pouco de machismo, né? Tem machismo na publicidade? Tem muito machismo na publicidade. Eu acho que tem o machismo na publicidade e ele se dá de duas formas. Eu acompanho o mercado publicitário, primeiro como jornalista, e depois, nos últimos 5 anos, eu tive a minha própria agência, que não era de publicidade especificamente, mas era uma consultoria estratégica de comunicação, e nos últimos quase 3 anos, eu trabalhei numa grande agência de publicidade, até agora, há 2 meses atrás. Então, desde o final dos anos 90, primeiro como uma especialista em publicidade e comunicação, eu acompanho. O machismo na publicidade se dá de duas maneiras, e uma é consequência da outra. É um mercado dominado por homens, os líderes, né, os dirigentes das grandes agências, grandes, médias e pequenas, são homens brancos, a maioria formado nas melhores escolas e reproduzem ali um mundo ideal e muito particular. Você tem várias mulheres nas agências, mas elas trabalham ou na área de atendimento ou no planejamento. Planejamento sempre foi uma área de mulheres. A área de criação, que é de onde vêm as grandes ideias, de onde vem... hoje as grandes ideias vêm de todos os lugares, mas até pouco tempo vinha da criação, é a área mais masculina, com menos presença de mulher. De onde vem o que a gente vê do outro lado, né? Exatamente. Aí você tem, até pouco tempo atrás, nos clientes, nos anunciantes, nas marcas que contratam as agências, muitos homens também. Só que começou a mudar. Hoje, a maioria das CMOs, né, das diretoras de marketing, são mulheres. Você tem muito mais mulher hoje do lado do cliente. E isso está fazendo com que as agências tenham mais mulheres também do lado das agências. E começa-se, aos poucos, um movimento para ter mulheres também dentro da criação. Ainda é pequenininho, assim, a presença, bem pequena a presença das mulheres na criação. E o que você acha que explica isso, esse movimento de ter mais mulheres? Porque quando eu vejo você falar aqui, que é um mundo dominado pelos homens, é óbvio que me vem à cabeça imediatamente a série, né, conhecida série americana, tem no Netflix, quem quiser assistir, que é Mad Men, que é uma série que retrata o dia a dia de uma agência de publicidade nos anos 60 e 70, e que era um ambiente quase que horroroso, né, vamos dizer assim, no sentido que as mulheres estavam ali praticamente só para servir, literalmente, os homens da agência, né? Imagino que esse ambiente Mad Men, em alguma proporção, mudou um pouquinho, no ponto de vista, talvez, comportamental, né? Mas ainda do ponto de vista decisório é que está faltando mudar, é isso? Um pouco, sim. Foi ótimo você falar de Mad Men. Eu adoro essa série, porque ela é maravilhosa. Eu assisti 2 vezes já. E agora, na quarentena, estava disponível de novo. Eu não sei se está ainda, e preciso revisitá-la. Inclusive, a agência que eu trabalhei na Ogilvy, acabei de sair da Ogilvy agora. O David Ogilvy era um dos inspiradores da série Mad Men. Ele foi um cara muito importante ali no meados do século passado. E eu acho que a série ela é muito feliz por vários motivos. Primeiro, isso. A mulher ela está para servir os homens no sentido literal até da palavra. E ela é uma figura acessória, né? Quando eu
como jornalista, né? Daí, antes de eu trabalhar em agência, eu trabalhei no Meio Mensagem, que é o principal veículo que cobre o mercado publicitário. Eu comecei como repórter no final dos anos 90. Eu peguei os Mad Men brasileiros, assim. Então, o D, o P e o Z, né, o do Alípio Petit Zaragoza, Mauro Salles, Petrônio Correia, enfim, até escrevi a biografia do Petrônio Correia, e eles ainda estavam, eles já tinham uma idade avançada, mas eles ainda estavam em atividades. E eu vi chegar os criativos ao poder, Nizam Guanais, primeiro Washington, depois o Nizam, Fábio Fernandes, Marcelo Serpa, Celso Loduca, e são homens muito talentosos. Eu sempre falava isso, porque isso era anos 90, ainda era no começo da estabilidade econômica, mas a publicidade brasileira, desde os anos 70, o Brasil era um país de terceiro mundo, quando havia essa classificação, né, na época da Guerra Fria ainda, mas a publicidade brasileira já era uma publicidade de primeiro mundo. Durante muito tempo, e até hoje, o Brasil é top 3 na publicidade global. Ele só perde para os Estados Unidos e Inglaterra. Então, tem muito talento brasileiro hoje em Londres, Nova York e São Francisco, que são os dois grandes polos, né, os três grandes polos criativos. E a maioria homem. Então, eu acho que o que acontece na publicidade, se a gente for fazer uma comparação com o que acontece em Brasília, com o que acontece no mundo corporativo, não é muito diferente. Né? O mundo corporativo é um mundo extremamente masculino. A quantidade de mulheres CEOs hoje ainda é muito pequena. Você começa esse movimento, você tem grupos. Então, é uma reprodução da sociedade. Além de reproduzir, eu acho que a questão de potencializar isso é porque a publicidade influencia a cultura, influencia maneiras e modos, e ela, né, os jargões todos que a gente conhece. Então, ela reproduz, potencializa e quase que é difícil mudar. O que aconteceu, que eu acho que é a categoria de produto mais emblemática do machismo? Propaganda de cerveja. Então, propaganda de cerveja, qualquer marca, até muito pouco tempo atrás, aí eu estou falando de 2, 3 anos, tem uma marca que inclusive continua até hoje, praia, bunda, mulher gostosa, todas loiras, né? Só tem mulher, e bebendo cerveja. Tem mulher bonita, loira, as outras também não são, né? Também tem isso, né? É o estereótipo dentro do estereótipo. Exatamente. Eu sou uma pessoa que adoro cerveja, sou uma mulher cervejeira, eu adoro cerveja. Sou casada com um inglês, então eu adoro cervejas europeias, inglesas, belgas, enfim. Imagina, eu sou afrodescendente, mulher, nunca me vi representada em propaganda de cerveja. Eu sou super consumidora de cerveja. Aliás, eu vi uma pesquisa aí que 65% das mulheres elas não se veem representadas na publicidade. De se uma forma bobear, geral. Mais, né? Exato. Aí você tem categorias. Então, acho que a entrada da Heineken no mercado publicitário brasileiro, a Heineken entrou há mais ou menos uns 10 anos. Durante um bom tempo, a Heineken teve uma CMO mulher, que hoje é CMO da PepsiCo, a Daniela Cachiche. A Daniela mudou, enfim, ela é hoje uma das principais CMOs do mercado, mas ela veio da Unilever, depois foi para a Heineken. A Heineken fazia, não sei se você se lembra, era uma campanha global, mas ela fez muito sucesso, que era uma campanha sensacional. A Heineken patrocina a Champions League, era o comercial da Champions, que chegava um grupo de amigos, casais amigos, na casa de um dos casais, e era um apartamento novo, acho que eles tinham casado recentemente. As mulheres iam lá, ela ia mostrar o closet e as mulheres gritavam, ah! E aí elas ficam em silêncio porque elas veem os homens gritando, porque daí elas vão ver o que aconteceu. Ele vai mostrar a geladeira nova e ele abre a geladeira cheia de Heineken, mas era uma geladeira gourmet fantástica, maravilhosa, enfim, era naquele começo das geladeiras triplex, enfim, que é super bacana. Então, falando ali que os homens também, né, têm aí.
E eu acho que a Heineken trouxe para a propaganda de cerveja, junto com o movimento da sociedade como um todo, das mulheres tendo mais poder. Eu não gosto da expressão empoderamento feminino, mas a gente não tem outra expressão. Então, não tem uma melhor, vai essa mesmo, né? Quando vem, ela funciona muito bem a palavra empowerment no inglês, mas a tradução eu acho forçada, chata, pedante, mas vamos falar de empoderamento feminino. Começa aí o Agora que você empoderamento falou feminino. do empoderamento, vamos pegar esse gancho aqui para dizer, você acha que a mudança dessa coisa de machismo na publicidade passa pelas mulheres chegando cada vez mais nas agências e ocupando os espaços de decisão e, mais do que isso, de criação, né? De criação, nos clientes tem muitas mulheres em posição de comando, e aí acontece como acontece não só com mulheres, mas com o movimento LGBTQI+, e com o movimento negro, essas pessoas passam a ter voz. Então, houve uma campanha no carnaval de uns 3 carnavais atrás. O último carnaval, inclusive, parece que faz 2 anos. Parece que faz 2 anos que a gente está na quarentena. A gente perdeu a noção de tempo. Mas a quarentena começou logo depois do último carnaval. Mas eu acho que foi o carnaval, se eu não me engano, 2008. 2017, 2018, acho que 2017. Teve uma campanha da Skol houve um movimento de mulheres e algumas ONGs ligadas ao feminismo que protestaram muito, e a Ambev mudou a campanha dela. Foi a mesma campanha que foi lançada a Amistel no Brasil, então deu lá um burburinho. Aí isso era uma marca Skol, e a Skol fez um remake de toda a publicidade dela. Ela assumiu que ela tinha problemas na representação e na estereotipação das mulheres, e ela reviu, ela pegou anúncios antigos. Era uma campanha quando existia uma agência chamada FNASCA, que infelizmente não existe mais, acabou o ano passado, mas a conta estava na FNASCA, e a FNASCA reviu campanhas antigas e fez uma versão politicamente correta dessa campanha, que foi super bacana uma empresa como a Ambev assumir isso. Então, isso aconteceu de uma maneira bacana. Eu acho que tem um marco na representação da mulher. Teve uma campanha e uma marca que, para mim, tem 2 questões aí. O padrão de beleza, né, que a publicidade coloca. As revistas femininas e a publicidade, né, aquele padrão de beleza, como a gente falou, loira, magra, alta, que não tem nada a ver com a publicidade, com a mulher brasileira. Então, as campanhas de marca de beleza, tipo marcas como L'Oréal, Avon, enfim, elas reproduziam estereótipos. Eu, por exemplo, que tenho esse cabelo, né, que é um cabelo que dá um certo trabalho, eu não me identificava com as campanhas que só tinha aquele cabelo loiro, cabelo de Gisele Bündchen. E aí você começa primeiro com a Natura e depois com o Dove. Não sei se você lembra do movimento pela real beleza. Ali foi no começo da década de 2010. Isso, para mim, foi um marco, eu diria que até civilizatório, né? Hoje a gente está falando tanto de civilismo, na propaganda voltada para um produto feminino, mas que reproduzia um estereótipo feminino inalcançável, muito longe do Brasil, um estereótipo europeu. Então, a Natura já fazia isso, mas quando a Dove, né, com a potência de Dove ser global, a Natura não era global ainda naquele momento, e com essa campanha, eu acho que ali ela colocou e deu voz para a beleza brasileira de uma outra forma. Isso foi reproduzido em todos os países, mas no Brasil em especial. E hoje eu vejo marcas como a própria Natura e a Avon, inclusive com as mulheres negras, tem feito um trabalho maravilhoso. Agora mesmo, durante a pandemia, a Avon e Natura, né, porque a Natura comprou a Avon, então as 2 marcas juntas estão com uma campanha fantástica para as mulheres que sofrem violência doméstica, porque essas 2 marcas têm uma questão também, como elas têm a questão da força de venda delas, não é o varejo, são as representantes, e normalmente as representantes de Natura e Avon, né, nos catálogos, são mulheres chefes de família, de classe C, D e E,
que estão, né, em lugares críticos, lugares mais pobres, e elas são agentes comunitárias, muitas vezes. Então, é Então, o sensacional. Instituto Avon faz um trabalho muito transformador por Muito. conta da violência e, Exatamente. nesse caso específico, a Avon é muito importante porque acaba, de novo, a gente vai usar a palavra que a gente não gosta, acaba empoderando, mas dá Isso. acesso muitas vezes para aquelas mulheres que não conseguem um emprego full-time, não, e aí dá, Exatamente. de fato, condições para que elas possam sustentar suas famílias. É um trabalho Exatamente. bárbaro. Não, bárbaro. E assim, e tenho certeza que também essa mudança de visão acabou refletindo um pouco no posicionamento deles de publicidade, né? Eu queria aproveitar o gancho que você falou das pessoas não se sentirem representadas na publicidade. E aí a gente pode falar de outros aspectos que não somente a mulher, né? Como você bem lembrou aqui, a propaganda nada mais é, publicidade nada mais é do que uma forma de comunicação também. E aí a gente tem não só a reprodução de alguns estereótipos que são até, vamos dizer, danosos para a sociedade, mas a gente não vê sequer as pessoas nas peças de comunicação, né, na vida como ela é. É quase que um pouco aquele eterno exemplo que a gente usa do comercial da Doriana, né? As famílias não são aquela família Doriana, né? E as pessoas que estão nas peças, estão nos filmes publicitários, estão nas peças em revista, hoje a publicidade é muito internet, também, embora tenha mudado um pouco essa visão, ainda não são as pessoas da vida real, não são, a gente está falando de Brasil, não são os brasileiros da vida real, né? Como é que você vê isso? Eu vejo isso. A gente está num processo de mudança. Eu acho, como você falou, eu sou de uma geração. Aliás, eu vou contar aqui para a sua audiência, Claudinho, que nós nos conhecemos desde a época da faculdade. Então, Pois é. eu e o Claudinho, isso dos anos 90, faz muito tempo. Mas lembra quando a gente estudava jornalismo, na nossa saudosa Casper Libero, tinha muita gente que faz jornalismo para ir para a Globo, trabalhar em TV. Eu sempre gostei de escrever, e naquele momento, jornal e revista eram meios muito fortes e muito poderosos. Então, daí eu trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, daí eu fui para uma revista segmentada, e naquele momento a publicidade tinha 4 grandes meios. Você tinha jornal, revista, rádio e mídia exterior, né? Porque isso é numa época antes de Cidade Limpa, então tinha outdoor, tinha essas coisas, que voltou hoje de uma maneira digital. Era pré-internet essa época. Hoje, com influenciadores, com redes sociais, com YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim, TikTok agora, né? Meus filhos estão no TikTok o tempo todo. Você tem uma democratização da produção de conteúdo. Então, se eu não me sinto representada naquele programa ou naquela emissora ou naquele programa específico, eu faço meu conteúdo. Então, você vê pessoas de periferia, você vê pessoas do segmento LGBTQI+, você vê muito produção de conteúdo de pessoas negras criando seus próprios hubs de conteúdo, e com grandes audiências. Então, hoje você está muito mais fragmentado, a mídia hoje não tem, o nome mídia vem de medium, que significa meio. Agência tem uma coisa de intermediar a relação das marcas com os meios, mas depois que o Google chegou no mundo, o Google não precisa das agências, porque ele fala, né, se você quiser, né, ir atrás de anunciantes para o seu canal do YouTube, você não precisa de agência nenhuma. Então, assim, essa democratização e essa desintermediação dos meios de comunicação que a tecnologia trouxe mudou completamente. Então, deu voz para quem não tinha voz. Então, não tem como hoje. Então, as agências que ainda são machistas, as comunicações das marcas que ainda reproduzem estereótipos, elas sofrem bastante haters, né? Porque a gente tem lá os haters. E aí as áreas de comunicação corporativa, que você conhece bastante,
tem que ir lá, porque daí, assim, a publicidade faz Bobagem. Bobagem. Nós temos que ser elegantes, né? Porque a gente hoje está num mundo onde as pessoas são deselegantes, mas a gente não fala palavrão. A gente fala. Não, bobagem. Bobagem é bonitinho. E aí vai lá a área de comunicação, ter que resolver a bobagem nas redes sociais, soltar o comunicado, falando não era bem assim, enfim. Dificilmente uma marca pede desculpa, eu acho que as marcas têm que aprender a pedir desculpa quando elas erram. E aí tem uma outra questão também, que o mundo está tão polarizado e a gente está tão sensível, principalmente nesse momento que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. Em alguns momentos, algumas marcas vão ter que tomar posições, fazer escolhas e ir até o fim nas suas escolhas. Há uns 4 anos atrás, teve uma campanha, se eu não me engano, da Gol, muito sensível, que mostrava um casal gay, 2 homens, indo viajar, enfim, era muito sensível. E aí, claro, né, a gente sabe que a gente vive num mundo muito conservador e num país muito conservador, isso é antes desse momento que a gente vive hoje, político, mas pessoas criticaram a marca, ameaçaram boicotar, enfim. E a marca se manteve coerente e falou, né, a Gol chegou no Brasil aí num outro momento também da economia, da política, enfim, mas no momento das companhias low cost, de democratizar o acesso ao avião, né, quando as empregadas domésticas podiam voar, né, embora as pessoas... Ninguém ficava chocado com a empregada doméstica no avião. Mas ela falou, não, a nossa democratização ela é de todos os níveis, então a gente também acolhe pessoas que têm as suas, né, preferências, enfim. Então foi importante aquilo, porque possivelmente gerou ali um ruído, mas aquilo foi calculado, foi estudado. Eu trabalhei com, né, hoje eu saí do jornalismo e estou na área também de comunicação corporativa. O que eu recomendo para os clientes que eu faço consultoria é tudo que você fizer vai ter gente que vai falar. Não vai concordar. Chatos de plantão existe, né? A gente está nesse momento polarizado. Você tem certeza? Você está pertinente? Você vai correr esse risco? E já se prepara para uma possível crise, né? Porque você tem crises e crises. Essa é uma gestão de crise tranquila, digamos assim, mas as marcas têm muito medo disso. Mas eu acho, Regina, desculpa te interromper, mas eu acho que o risco de fazer bobagem, o risco de entrar numa crise, ele fica menor à medida que você tem equipes mais diversas, porque a hora que você tem equipes mais diversas, você consegue entender melhor todo o espectro de pessoas que vão estar ali, tanto se identificando, ou pior, né, se sentindo humilhados por determinada situação, e aí você vai diminuindo esse risco. Acho que foi muito legal o que você falou aqui, dessa coisa de posicionamento das empresas, porque quando eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, de um lado você tem as redes sociais, as pessoas tendo voz, mesmo quem não tinha voz antes, tendo voz, e os grupos da população se organizando melhor, tirando um pouco o espaço até da comunicação, vamos dizer, mais tradicional, e no caso a gente está falando de publicidade, da publicidade né, mais tradicional. Mas isso abre um espaço na publicidade para que as empresas possam também marcar suas posições, né? Marcar seus posicionamentos e mostrar os seus valores, que eu acho que isso é mais importante. Eu também lembro de uma campanha que o Boticário fez, né, de um casal lá, do Dia dos Namorados, isso. E causou maior problema isso. E a marca fincou pé, não, é isso mesmo, a gente abraça a diversidade, a gente está falando aqui de ser humano. Então, é muito interessante a gente ver que, por um lado, as empresas também têm sua responsabilidade, têm uma responsabilidade no sentido da cidadania e talvez possam fazer mais do que tinham feito até agora, né? Então, por exemplo, para a gente falar um pouco aqui até de outros temas, o racismo. Você tem 50% da população, mais de 50% da população é negra e você quase não tem negro na publicidade. Você não tem o negro nas peças publicitárias e você também, quase com algumas exceções, não tem nem negro trabalhando nas agências, né? Como é que você vai se comunicar com esse público
se você não tem o negro trabalhando lá dentro? Você falou de LGBTI, é a mesma coisa. Enfim, quando a gente vai para todos os recortes da publicidade, está aí uma ótima forma das empresas reverem esses conceitos mais tradicionais e perceberem que talvez esse posicionamento, que não é político, mas um posicionamento de valores, ele possa ser o grande instrumento para que elas passem a se comunicar de uma maneira melhor, mais eficiente com o seu público e fazer um pouco de cidadania, que é mostrar um pouco mais de respeito, um pouco mais de igualdade de oportunidades para todo mundo, para que as pessoas possam se reconhecer ali naquele lugar, né, Regina? Exatamente. Existe um autor, eu tenho até esse livro aqui, mas eu não me lembro o nome do autor, mas tem um livro chamado Nudge, que ele fala que a gente está na era do fim da neutralidade. Não há como ficar neutro em nada. Isso é um livro que já tem quase 10 anos, e o que a gente assistiu hoje, né, a gente percebe isso. Então, assim, as marcas, durante uma boa parcela do tempo, século XX até o começo desse século, não vamos nos posicionar nesse assunto é polêmico. Só que hoje tudo é polêmico, qualquer coisa é polêmica. Hoje, assim, abrir ou não abrir o comércio durante a quarentena é uma posição política no final, né? Tudo foi politizado. Com relação aos estereótipos e às representatividades, isso é muito mais sensível. Eu me lembro aí, falando da questão racial, a Nike, um ano e meio atrás, ela lançou a campanha de 30 anos do slogan Just Do It, com aquele jogador que foi banido da NFL porque ele fez o protesto e o Trump ameaçou ele, lembra disso? Sim, sim. No dia seguinte que ela lançou, era um manifesto que ele... né, era ele falando um texto maravilhoso, mas uma coisa politicamente extremamente forte. Não sei se você se lembra disso. No dia seguinte, as ações da Nike lá em Wall Street caíram. Houve nas redes sociais movimentos de boicote. Ela passou ali uma semana bastante tensa, mas ela manteve, ela reafirmou aquilo, e depois teve um backlash no começo, mas depois ela se recuperou e aí se mostrou extremamente forte. O que aconteceu agora recentemente, né, com a morte do George Floyd, várias marcas, muito mais, a Nike novamente, mas muito mais marcas se posicionaram com a questão do racismo. Então a gente, assim, não tem como. Eu acho que a questão do George Floyd, a questão do racismo no Brasil, só comparando o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil, os negros nos Estados Unidos entre 13% e 14% da população. No Brasil são 54%. Há um ano, mais ou menos, eu me lembro, começo de 2019, um menino de 19 anos foi asfixiado por um segurança no supermercado Extra. Não sei se você se lembra disso. Sim. O que aconteceu no Brasil? Nada. Alguns meses antes, um segurança da rede Carrefour matou um cachorro. Você lembra a paulada? Você lembra da comoção das entidades defensoras dos cachorros? Pelo amor de Deus, eu adoro cachorro, adoro gato, adoro animal, mas era uma vida de um cachorro e logo depois a comoção da sociedade com o menino que morreu é tão banal, é tão normal que as pessoas não se comovem. Né? Durante os protestos mesmo a gente viu, se o George Floyd tivesse morrido no Brasil da mesma forma que ele morreu lá, não aconteceria nada no Brasil. Foi mais ou menos o que aconteceu com esse menino no Extra. Não então, foi só que agora, né, a gente está começando a ter protestos aqui, né, a favor da democracia, na esteira do que veio dos protestos do racismo, pode ser que finalmente... E eu já vejo um movimento das marcas... pelo menos tentando entender, e assim, não dá para ser só boazinha. Vamos contratar negros, vamos abrir a questão das cotas. Eu sou a favor das cotas, eu acho que tem que ter, assim como tem que ter cota para mulher nos conselhos, tem que ter cota para negros também, aí é uma outra discussão, mas a questão de representatividade
é muito importante. Faz a E a diferença, gente, que é o que nos Estados Unidos a gente ainda tem mais, né? A população é menor, mas a gente tem uma impressão até que tem um número maior de negros nos Estados Unidos, porque eles têm maior representatividade. E aqui exatamente. é triste de ver ainda as pessoas fazendo ginástica, indo buscar estatísticas malucas para querer justificar suas próprias visões de vida. Então, assim, o que eu digo é, primeiro, não tem meia gravidez, ou você é a favor ou você é contra. Eu, como branco, e é uma das outras coisas também, a gente tem que perceber um pouco a nossa posição de privilégio e saber o que fazer com ela, né? Porque acho que só reconhecer que é privilegiado é pouco. Mas eu, como branco, eu não posso, talvez, eu não vou sentir nunca o que sente na pele um negro o tempo todo na questão de preconceito. Não vou saber. Mas daí a eu negar que existe o racismo tem uma distância enorme, né? E aí é como você falou, né? A gente tem que se posicionar em algum momento. Ou você é a favor ou você é contra, não tem meio termo. E eu acho que a gente, voltando para a questão das empresas, é mais ou menos isso, né, Regina? Ou você tem um posicionamento para um lado, ou você tem um posicionamento para o outro. Eu não vou nem entrar no mérito do que é o correto, porque eu acho que tem um lado que é o correto e o outro que não é. Mas, enfim, marcar seu posicionamento para as empresas é uma questão de cidadania também, como para cada um de nós é uma questão de cidadão também, né? Não é só mais uma questão de opinião, mas é uma questão de se abrir para as coisas que estão acontecendo, acompanhar o que está ao nosso redor, sair da bolha e aí, de fato, começar a mudança para valer, né? Mudar as nossas próprias atitudes individuais. E aí não é uma questão nem de cidadania, nem uma questão ideológica, é uma questão de mercado. Quando as marcas não falam com determinados públicos, elas estão deixando de fora um público potencial consumidor de suas marcas, que vão buscar quem fale. Então, é muito mais fácil, né, e muito mais diverso, inclusive valor de marca que tem diversidade nas suas estruturas, não só, aí não é só a pessoa que serve café, que talvez essa função até desapareça, porque provavelmente não vai ter mais escritório, né? Mas essas posições que tendem ou a desaparecer, ou a se transformar, ou a se ressignificar, mas é nível gerencial para cima. E aí tem que se criar alguns atalhos, né? Como a gente teve 500 anos aí de uma construção, de uma narrativa que no Brasil não existia racismo, que uma série de coisas, não dá mais, primeiro não dá mais, né? Eu acho que o momento atual mostra isso. Então, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, e você tem que desconstruir um mundo que estruturalmente foi construído em cima do racismo. Então, o que algumas empresas têm feito? Assim, as empresas de tecnologia, as grandes, o Google tem feito isso. Para você entrar no Google, como é uma empresa global, você tem que falar inglês, né? Pessoas periféricas, na sua maioria negras, não têm acesso a um ensino bilíngue, nem quando adultos. Então, eles têm feito algumas aberturas para recrutar pessoas negras e têm feito um programa, eles patrocinam o curso de inglês a partir dos selecionados que entram, enfim. Então, atitudes assim, pequenas atitudes assim, também mudam. A questão, aí voltando ao ponto, né? As mulheres negras, né? Voltando ao ponto das mulheres e das questões, eu acho que é a camada da população mais vulnerável hoje. Primeiro porque ainda não está oficial isso, mas em alguns estudos que já estão saindo dos demitidos com a pandemia no Brasil, as mulheres estão sendo mais demitidas que os maridos. E aí tem uma escolha, às vezes, de algumas empresas extremamente enviesada. Porque se ela é casada e o marido trabalha, então vamos demitir ela, porque, enfim, passa muito isso na cabeça do gestor e dos empresários brasileiros. Mas imagina uma mulher que não está numa empresa média ou grande, né? A maioria dessas mulheres são chefes de família,
criam não só filhos, mas às vezes tem pai e mãe junto. Então, em qualquer movimento para aumentar a diversidade, eu acho que o foco deve começar com mulheres, e de preferência mulheres negras, porque isso é um efeito em cascata e um potencializador dessa desconstrução de uma maneira muito mais rápida, assim, né? E as equipes diversas, aí chegando, né, na publicidade, se tem uma equipe que tem um time muito mais... eu lembro, por exemplo, o LinkedIn, que hoje é uma rede também muito importante. Eles têm aquele ranking deles dos top voicers, né? Eles começaram, acho que há 2, 3 anos. O primeiro ano que eles divulgaram Top Voicers, eu não sei se você lembra, no próprio LinkedIn, não tinha um negro aqui no Brasil. Tinha um negro. Acho que foi 2018. Daí, o ano passado, já passou a ser um grupo muito mais diverso. Tem até, inclusive, PCDs, né? Que pessoas que têm deficiência, enfim. Pessoas trans e alguns negros. Que é isso, né? O mundo é diverso. A família do comercial Margarina é minoria, não é maioria. A maioria é diversa, né? Então, na verdade, assim, tanto mulheres como negros não são minorias, são grupos minorizados. Porque numericamente você tem mais mulheres do que homens na sociedade, numericamente você tem mais negros do que brancos na sociedade brasileira. Mas elas são minorizadas, né? Eu acho que tem uma diferença nisso, né? Os brancos, o casal hétero branco com 2 crianças brancas, eles são minoria no fim das contas, né? Isso que você falou tem a ver com o talento, está em todos os lugares, né? Está em todos os segmentos da diversidade. As oportunidades é que não se apresentam em todos os lugares. Então, cabe às empresas criarem essas oportunidades, ter esse, como você falou, essa visão de como é que a gente faz essa transformação. E é lógico que as empresas não são uma entidade que surgiram do nada, elas são formadas por pessoas. Então, as pessoas também se abrirem, né, abrirem suas visões, se abrirem para essa diversidade e perceber que o talento pode ser encontrado em todos os lugares, desde que você abra essa porta para isso, né? Então, eu acho que a gente falou aqui de comunicação das empresas, as grandes empresas, e eu acho que tem grupos de propaganda e publicidade também envolvidos nisso, já perceberam o valor da diversidade, estão se abrindo mais, e é um super exemplo para que a gente, como indivíduos também, a gente comece a fazer essa transformação do lado da gente. Não adianta a gente... Eu criei uma hashtag aqui, recentemente, que a gente precisa de mais ação e menos hashtag, né? Não adianta você ficar comovido com o caso do George Floyd, mas você não pôde dispensar a empregada doméstica que trabalha na sua casa, porque você não pode abrir mão da mocinha. Enfim, a mudança está nessas pequenas atitudes, né, Regina? Como está nas pequenas, que no final acabam sendo grandes, atitudes de comunicação, né? Porque quando você começa a expor mais pessoas dentro da diversidade, as pessoas se veem representadas ali, não só como consumidores, mas como cidadãos, e você cria, sim, bons exemplos para que as jovens gerações se inspirem também nessas pessoas. Poxa vida, você tem uma CEO negra, eu quero, né, a menina negra lá nos seus 10 anos de idade, tem direito de falar, poxa, eu também quero estar no lugar daquela moça que está ali. Eu posso estar ali naquele lugar, né? Então, quer dizer, a gente precisa, sim, construir uma sociedade onde quem tem os privilégios perceba que tem esses privilégios e que possa usar isso para fazer a transformação, né? Não é tão complicado assim. Esse momento da pandemia, embora seja uma tragédia total, porque tem gente morrendo todos os dias, com ou sem número correto sendo divulgado, a gente sabe que está acontecendo isso. Então, isso não é bom, mas acaba sendo, sim, um convite, não sei se a oportunidade é a palavra, mas um convite para a gente fazer as reflexões e que, de fato, a gente pode se comover com todo tipo de injustiça que há
e não falta injustiça do nosso lado quando a gente pisa da porta de fora para casa, quem está podendo pisar, mas perceber que a transformação começa com as nossas atitudes do dia a dia. E a gente se colocar no lugar do outro, a tal da empatia, faz toda a diferença, né? Como eu falei, eu não vou saber nunca o que é sentir as dores de um negro, sentir as dores de uma mulher, o que é andar na rua com medo 100% do tempo de ser atacado. Eu nunca vou saber o que é isso. Mas eu tenho obrigação de, no mínimo, ouvir quem passa por essas situações e aí, quem sabe, o que eu posso fazer para transformar isso, né, Regina? Muito legal esse papo. Muito bacana ver que as empresas, de alguma forma, são responsáveis por isso, né? E a gente, quem sabe, começar a transformar esse mundão aí para valer, né? Pois é. Eu acho que esse momento da pandemia, né, o grande, sei lá, acho que eu também não gosto do novo normal, porque esquece, né, a vida como era antes, e é 100% se abrir para um novo. Não necessariamente esse novo vai ser melhor ou pior, eu acho que vai ser diferente. Mas eu acho que é o momento da gente ficar com a gente mesmo e ver assim, onde estão meus calos, onde estão minhas feridas, sabe? O momento de ficar quietinho, eu acho que como sociedade, né? E estão aparecendo problemas sociais no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. No Brasil tem os seus problemas que não são pequenos, mas a gente está vendo isso no mundo, né? Acho que tomara que essa transformação faça com que isso de alguma forma, a gente evolua. Pelo menos a gente tem que sair do lugar que a gente está. Tem uma palavra também, só para a gente finalizar esse papo, mas que tem a ver, principalmente no mundo corporativo, tem um outro conceito que eu acho que ele é totalmente furado, que é o conceito da meritocracia. Alguém inventou, eu suspeito que tenha sido a Ambev também, eu já falei da Ambev algumas vezes, acho que a Ambev tem um super, né, é a maior empresa do Brasil, e tem um super mérito lá do trio que fundou, tem livros sobre eles, mas esse modelo está sendo revisto, então não é só sobre meritocracia. Os meus filhos estudam numa escola de elite que não tem nenhum negro. E o filho da minha funcionária do lar estuda num colégio estadual. Ela não tem computador, ele tem aula online pelo celular dela. Então, assim... Não dá para comparar as situações, né? Isso. Isso que eu falo. É a condição de privilégio. Se a gente quiser fechar os olhos, a gente não vai enxergar nunca. Agora, né? E fazer julgamentos em cima da nossa realidade. Semana, né? Ela fala, ai, dona Regina, você não quer que eu venha pelo menos uma vez por semana? Eu falei, não, Priscila, fica em casa. Né? Agora ela parou, assim, mas ela estava me ligando. Eu falei, fica em casa. Fica tranquila, você não vai perder o emprego, sabe? Assim, fizemos lá um ajuste no salário dela, mas no final ela está com o salário praticamente integral. Então, assim, eu sei que eu sou exceção, porque se você for aí para as nossas elites, e eu acho que o caso do menino lá de Pernambuco é o retrato 100%, né? A morte dele aconteceu no dia que fez 5 anos da PEC das domésticas. Então, e se você olhar esta categoria de profissionais, 90% são negras, né? Falando de novo da mulher negra. Então, não é sobre meritocracia, é sobre oportunidades, né? É sobre uma vida absurda, e é uma desigualdade tão absurda. Então, esse também não é o critério. Se você dá uma oportunidade pequena, se na largada as oportunidades são um pouquinho mais equalizadas, aí depois pode vir, mas a meritocracia ser o recorte 100% das vezes não faz o menor sentido. Então, acho que também precisa desconstruir esse conceito, né? A gente negar que existe machismo, negar que existe racismo, negar essa desigualdade social, não é legal, né? Eu costumo dizer que, de verdade, hoje,
Para mim não está legal, se para quem está do meu lado também não está legal. E eu acho que é isso que talvez esteja faltando para todo mundo. É a tal da empatia, né? Para a gente, de fato, começar a corrigir as desigualdades que a gente tem. A gente não precisa querer mudar tudo de uma vez, é difícil mudar tudo de uma vez, mas a gente pode conseguir transformar quem está do nosso lado, como você falou, né? Dar uma oportunidade para alguém que está do nosso lado, né? Quem está numa empresa, dá uma oportunidade para alguém que pode ter talento ali e que normalmente não tem as portas abertas o tempo todo, né? E acho que é assim que a gente vai começar a transformação. E principalmente a gente agindo mais, ouvindo mais, né? E respeitando mais quem está do nosso lado e quem a gente às vezes mal enxergava, né? Quem sabe depois dessa pandemia a gente vai começar a enxergar um pouco mais e ter um olhar mais complacente para quem está do nosso lado, né, Regina? Tomara, tomara. Bom, Alguma coisa obrigado. Positiva tem que acontecer, não é possível, né? Pois é. Super obrigado por esse papo, você entregou aqui que a gente estudou junto, né? Mas é muito legal. Depois de tanto tempo, a gente poder ainda estar se acompanhando desde sempre e de poder trocar essas ideias e que a gente saia mais forte disso, né? E que consiga ter, quem sabe, mais papos desse aí mais para frente. Eu que te agradeço a oportunidade, foi uma delícia, viu? Obrigado, Regina. E se cuide. E assim, ó, mais ação e menos hashtag. Exatamente. Valeu. Tchau.